A Bíblia à luz de nossa redenção. Curso Bíblico Básico, de E. W. Kenyon. Lição número 30. A Lei do Amor. Em nossa última lição, vimos que a principal questão que a nova criação enfrenta é a questão do amor. Veremos agora o porquê disso. Deus é amor. Veja, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. O novo nascimento, o qual torna o homem uma nova criação, é o receber da natureza de Deus. É o receber desta natureza de amor. Por isso, o Espírito Santo nos dá o seguinte, abre aspas, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Fecha aspas. Veja, primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8. A prova do novo nascimento é a prova do amor. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 14, diz, abre aspas, Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Fecha aspas. Essas são declarações penetrantes da verdade. Elas nos dizem que, se um homem ama, ele nasceu de Deus e o conhece, e que se um homem não ama, independentemente da sua confissão religiosa, ele permanece na morte espiritual, alienado de Deus. Se não fosse pelo entendimento da palavra grega para amor, usada aqui, essas passagens seriam difíceis de entender, pois estamos familiarizados com um determinado amor que pertence ao homem que nunca nasceu de novo. A palavra usada para amor aqui é ágape. Parece que Jesus cunhou esta palavra quando ele expressou a nova lei que devia governar a nova criação nas seguintes palavras, abre aspas, Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 13, versículos 34 ao 35. Cristo queria expressar algo e não havia palavra grega disponível em uso corrente. Ele então trouxe ao mundo uma coisa nova, algo que esteve perdido para o mundo desde a queda do homem. Era o amor de Deus que foi substituído pelo egoísmo no coração do homem. Havia um verbo usado, mas não um substantivo, ou seja, ágape. O homem estava para receber uma nova natureza, a qual o colocaria em uma nova família e lhe daria um novo pai. Eles estavam para se tornar um novo povo, uma nova criação, e deveria existir uma linguagem para se adequar a este novo reino e a esta nova família. Eles estavam para ser transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, e neste novo reino eles deveriam ter uma linguagem condizente. Eles deveriam ter leis condizentes, e então ele diz, abre aspas, Novo mandamento vos dou. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes ágape uns pelos outros. Fecha aspas. Um novo amor faria o mundo saber que eles haviam se tornado filhos de um Deus de amor. Os discípulos não entenderam o significado desta nova palavra, ou seja, ágape, até o Pentecostes. Nós captamos um vislumbre dela em Romanos capítulo 5, versículo 5, que diz, abre aspas, O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Fecha aspas. O que é isto que é derramado em nosso coração? É o amor de Deus.
É a manifestação da natureza de Deus dentro de nós. A vida vegetal, num pessegueiro, se manifesta primeiro nas folhas, então nas flores e então no delicioso fruto maduro. A natureza de Deus, ou seja, a vida eterna, se manifestará do mesmo modo na natureza, na conduta e no modo de falar dos filhos de Deus. Quando alguém nasce do alto, a natureza do Pai entra em seu espírito. Essa natureza é obrigada a se manifestar em forma de amor. É o amor divino, o qual é radicalmente diferente do nosso velho amor humano, embora ele opere através das mesmas faculdades. Quando a igreja nasceu, no dia de Pentecostes, o fenômeno dos judeus darem deliberadamente suas propriedades e tomarem outras atitudes tão estranhas foram as primeiras manifestações desse novo tipo de amor que havia chegado à terra. Atos capítulo 4, versículos 32 ao 35 diz, abre aspas, da multidão dos que creram era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Fecha aspas. Este era o ágape se manifestando nas vidas da nova criação. O poder do Pentecostes era o amor. Contrastaremos agora este amor, o qual emana da natureza de Deus, com o amor do homem natural. Ágape e fileu. A palavra grega comumente usada nos dias de Jesus para amor era fileu, que significa amor humano, como o amor de uma mãe pelo seu filho ou o amor de um marido por sua esposa. Este era o maior tipo de amor que o homem conhecia até então. Não havia outra palavra para um tipo maior de amor do que fileu. Este tipo comum de amor que temos é a mais bendita posse do ser humano, contudo, a mais perigosa. Este amor, ou seja, fileu, é o Deus da corte de divórcio, é o sumo sacerdote do sofrimento humano, o pai da maior parte de nossas lágrimas, tristezas e agonias do coração. Fileu se transforma em ciúme e homicídio ao menor pretexto. É totalmente egoísta. Ele se alimenta somente da autogratificação. Jesus traz um novo tipo de amor, um amor que não busca o seu próprio interesse. Este tipo de amor é a verdadeira religião da natureza do coração de Deus. O amor humano é a interpretação do ser humano. Este novo tipo de amor, ou seja, ágape, é a interpretação de Deus. O antigo amor, ou seja, fileu, emana do coração natural. O novo amor, ou seja, ágape, emana do coração recriado. Um é a manifestação de Deus no novo homem. O outro é a manifestação do homem natural. O eu é o centro ao redor do qual fileu se move. Ágape tem um novo centro. Este centro é Deus operando através da vida de seus filhos. Não pode haver manifestação do amor ágape hoje a não ser através daqueles que se tornaram participantes da natureza divina. Não há algo como um ágape artificial. É a única coisa que não pode ser duplicada. É a marca do cristianismo. É a manifestação de Deus na carne. É o coração de Deus pulsando através do ser humano. O amor ágape não é somente a lei da família de Deus, mas é também a vida e a alegria dessa família. Ágape torna o cristianismo mais belo do que todas as assim chamadas religiões da terra. Ágape
torna a vida dos santos a mais doce e agradável vida de toda a raça humana. A oração do ágape sob perseguição é, abre aspas, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, fecha aspas. Ágape exala a fragrância do perdão. Ágape é valente, mas revestido de humildade. É forte, mas revestido de gentileza. Ágape faz o forte carregar o fardo do fraco, o rico pagar a conta do pobre. Ágape faz a pessoa culta se tornar companheira da ignorante. Ágape é Cristo manifestado entre os homens. O ágape analisado. Seria difícil definir o ágape. Contudo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, nos mostrou a sua composição. O capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios é celestial. Não foi produzido por mente humana. É a própria descrição que Deus dá de sua vida operando através do homem. Versículo 1, abre aspas, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver ágape, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine, fecha aspas. O dom linguístico é um dos mais altamente apreciados. Se eu entendo todas as linguagens da terra, se eu sou capaz de decifrar os hieróglifos nos monumentos erigidos pelas nações antigas, se eu sou capaz de entender a linguagem das hostes angelicais, mas não tenho ágape, eu sou como um bronze que soa ou como um símbolo que retine. Isso desnuda o cristianismo de sua veste verbal e o deixa descoberto. Isto mostra a razão das igrejas vazias, o fracasso das escolas dominicais em reter seus jovens e o fracasso do cristianismo nos negócios e na vida social. Os homens têm se tornado meros bronzes que soam e símbolos que retinem. Isto mostra por que as publicações religiosas modernas mendigam por assinantes. Bronze que soa, símbolo que retine. Palavras vazias, palavras, 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 sempre palavras, somente palavras, palavras vazias. Versículo 2, abre aspas, E, se eu tenho o dom da profecia, e conheço todos os mistérios, e tenho todo o conhecimento, e se eu tenho toda a fé de modo a remover montanhas, mas não tenho ágape, eu não sou nada, fecha aspas. Aqui está outro desejo universal do homem, o dom da profecia, a capacidade de predizer eventos futuros, conhecer a solução dos grandes problemas do mundo, a divisão das nações, a consequência da luta entre capital e trabalho e a solução dos problemas sociais. Se alguém tivesse a capacidade de prever o futuro, nenhum edifício já construído comportaria as pessoas que se aglomerariam para ouvi-lo falar. Nenhum autor jamais recebeu por palavra a imensa soma que aquele escritor poderia exigir e receber. Abre aspas, ele pode possuir este maravilhoso dom, mas se não possuir a ágape, Deus diz, e suas palavras gotejam com ternura e lágrimas, ele é nada, fecha aspas. Abre aspas, e se alguém conhece todos os mistérios e tem todo o conhecimento, fecha aspas. Agora, Deus está tocando o coração de todos nós. Quanto temos desejado o conhecimento? Quanto temos desejado abrir a cortina e ver os bastidores e ali entender a revelação dos mistérios da natureza que nos rodeia? Quanto temos nos esforçado pela fé que remove montanhas, contudo, um sopro destrói nossos sonhos e corta a raiz de nossa ambição. Parece que poderíamos nos tornar uma bênção para toda a humanidade se tivéssemos o entendimento de todo o conhecimento, de todos os mistérios e uma fé que removesse montanhas. Ainda assim, Deus diz que, sem ágape, não seríamos nada. Abre aspas,
E se eu der todos os meus bens para alimentar os pobres e der o meu corpo para ser queimado, fecha aspas. Quer dizer, se alguém fosse capaz de alimentar os pobres desta geração e construir bibliotecas e hospitais em todas as cidades e povoados, e se alguém se consumisse em um empreendimento filantrópico e mesmo assim não tivesse ágape, de nada lhe serviria. Ele desperdiçou sua vida. É como derramar água em um montão de areia. O que é esta coisa sem a qual o esforço, aprendizado e as realizações humanas são fracassos? É o novo amor, a revelação do coração de Deus que Jesus trouxe à Terra. É uma revelação, mas é mais do que isso. É a vida de Deus vertida em nosso coração, manifestando-se através de nossas palavras e conduta. É o pulsar do próprio coração de Deus, manifestando-se em uma atmosfera que vem do nosso espírito, abençoando e confortando um mundo necessitado. É a resposta de Deus ao coração despedaçado do ser humano. Paulo nos diz que o ágape é, abre aspas, paciente, é benigno, fecha aspas. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor fileu pode sofrer, mas fica rude debaixo do fardo. O ágape não arde em ciúme. Fileu sempre se manifestou em ciúme e inveja. O ágape não se ufana, não se ensoberbece. Fileu sempre se vangloriou. O eu é o centro ao redor do qual fileu se move. Se você tirar o egoísmo do fileu, ele se desmoronará, pois essa é a sua força. O ágape não se conduz inconvenientemente. Fileu ventila suas queixas na corte do divórcio. Fileu fica furiosamente ciumento e muitas vezes abate a sangue frio o objeto de sua afeição. O ágape não procura os seus próprios interesses. Fileu está empenhado, desde o seu nascimento até a sua morte, em buscar e se apegar aos seus próprios interesses. Fileu se torna infeliz, mesquinho. Ele se torna desonesto e traiçoeiro. Seu lema é: vale tudo no amor e na guerra. Fileu crê em fazer ao outro antes que o outro faça a você. Fileu é um déspota cruel, mas é o melhor que o velho ser humano tinha desde a época da queda do homem até Jesus vir. O ágape não se ressente do mal. Fileu está sempre discutindo e festejando com o escândalo. O ágape não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Fileu não consegue entender isso. Ele se volta para o ódio e vingança à menor provocação e sempre se alegra com a queda de seu inimigo. Fileu não consegue se alegrar com a verdade se a verdade não o gratificar. O ágape não se irrita. Fileu é sensível e difícil de lidar. É facilmente irritável e nos diz que é muito sensível e que não deve ser esquecido. Esse tipo de sensibilidade é e sempre foi do diabo. O ágape tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O ágape nunca vai à falência. Fileu dissipa sua fortuna em uma vida desenfreada na juventude e antes que chegue à idade madura está em perigo de ser arremessado sobre as rochas do fracasso. O que é o ágape? João nos diz que Deus é ágape. Em outras palavras, este novo amor que Jesus trouxe ao mundo é a natureza do grande Deus Criador, a qual ele pretendia que fosse a natureza do homem e que dominasse o reino animal. Mas, com a queda do homem, a morte espiritual tomou o seu lugar e desta terrível natureza do diabo emana ódio, vingança e incredulidade. Um espírito de inquietação envolve toda a natureza. Homens e animais hoje
são dominados por este poder estranho e não natural, mas mesmo assim, o coração do ser humano e o coração dos animais estão clamando desesperadamente pelo ágape, quando os fortes não mais se alimentarão dos mais fracos, quando os pobres não mais serão explorados pelos ricos e Deus governará sobre todos. Ágape é a nova lei da família de Deus, as novas criações. Questionário 1. Por que a prova do novo nascimento é a prova do amor? 2. Dê a definição de fileu e de ágape. 3. Quando os discípulos conheceram pela primeira vez o significado de ágape? 4. Dê por escrito uma exposição do 13º capítulo de 1 aos Coríntios.